Olá, tudo bem? Aqui nós temos a nossa companheira hoje, a Luna. Eu venho trazer um assunto, né, que hoje em dia está sendo muito falado, né, sobre a epigenética, que a gente já não se baseia mais na genética, né, e sim na epigenética, que está ligado a ambientes familiares, ambientes profissionais, alimentação. Então, eu quero trazer um pouco dessas informações, né, que ela cria essas dores, né, físicas e trazem as doenças, né, para o nosso corpo. Então, muitas vezes a gente está vivendo no nosso dia a dia, né, a raiva, o ódio, a fúria, a comparação, e isso tudo ela vai fragmentando no nosso corpo, né, trazendo doenças. E essas doenças ela atinge nosso sistema, né, imunológico, os nossos órgãos, né. Então, fazer aqui com vocês um exercício, né, para vocês perceberem como os nossos pensamentos, a nossa imaginação, ela pode afetar o nosso dia a dia. Então eu quero que vocês fechem os olhos, imaginação, deite no sofá, né? Fique deitado no sofá, respirando, trazendo a consciência, e aí você agora segue o que eu tô falando aqui. Imagine que você levante do sofá, vá na geladeira, pegue um limão, e aí você pegue uma faca, você corta esse limão e você espreme esse limão e vai colocando na boca como se estivesse chupando esse limão. E aí você vai sentindo, vai imaginando esse limão, você tomando esse suco. Vai imaginando essa cena de você apertando assim o limão e esse suco escorrendo na sua boca. Então você percebe como o seu corpo ele já faz com que você, né, essa imaginação é como se ela fosse uma verdade, né? Então, trazendo esse exercício, eu quero que vocês percebam como a nossa mente, ela não sabe o que é distinguir o que é verdade e o que é mentira, né? Esse exercício, ele nos traz, né, uma consciência de que a gente, na imaginação, né, a gente consegue tornar isso verdadeiro. Então, assim, algo que acontece com a gente, né? Vamos pegar lá na infância, vamos trazer uma lembrança da nossa infância, né, que a gente viveu lá. Eu até trago uma história de um atendimento que eu fiz que, né, o cliente ia se sentindo sozinho, não conseguia fazer as coisas, ser um líder, ou não conseguia fazer as coisas sozinho, tinha que sempre estar com mais pessoas, né, acompanhando o trabalho dele. Então, essa pessoa, ele não conseguia fazer nada sozinho, ele tinha que sempre estar alguém apoiando, alguém incentivando, alguém dando aquele empurrão para que ele agisse, né? E aí, na terapia, né, a gente trouxe uma lembrança, né, que ele tinha lá na infância, né, que foi quando a mãe dele ficou de buscá-lo no jardim, né? E a mãe dele ficou presa no trânsito, né? E aí, quando a mãe dele chegou, já tinha todo mundo ido embora, né, da escola, os amigos, os professores, só ficou lá a diretora, né, esperando a mãe chegar. Quando a mãe chegou, ele tornou aquilo como verdadeiro, que a mãe tinha, né, esquecido dele. Mas a mãe por trás, né, tinha uma história, que ficou presa no trânsito, né? Então existem os fatos e os significados que a gente dá para a nossa vida, né? E geralmente está tudo preso lá na nossa infância, ou que a gente vem trazendo dos nossos ancestrais. Então, essas histórias a gente muitas vezes nem lembra. E um acontecimento que ficou guardado lá no nosso subconsciente, então a gente vai trazendo, vai repetindo, né, essas histórias sem saber o porquê.
E aí o que acontece? Né, como eu falei no vídeo anterior, né, sobre os personagens, né, as pessoas aparecem na nossa vida para a gente olhar para aquilo, né, só que a gente não olha. Então esses acontecimentos, né, que a gente tá lá guardado lá no nosso subconsciente, né, nas nossas pastinhas, né, a gente vai conseguir acessar na terapia. Então através de exercícios, né, de lá, vai escavando lá, né, no nosso interior, e aí a gente traz, né, para a presença, né, traz para o aqui e agora, né. Então, quando a gente traz para o aqui e agora, essa lembrança, ela deixa de existir, aliás, ela não vai deixar de existir, mas ela vai ficar fraca, ela vai ficar, sabe, não vai ter mais aquele poder que tinha antes, quando a gente não sabia o porquê que a gente estava sofrendo, né? Estava passando por situações, né, desagradáveis que a gente muitas vezes nem imagina da onde que surgiu. Então esse exercício eu gosto de trazer, né, que é um exercício que a gente sabe como a nossa imaginação ela pode tanto beneficiar como destruir a nossa vida, né? Trazendo as doenças, né? Muitas vezes a destruição seria a doença, né, no físico, né? Então a gente consegue trabalhar, né, na terapia essas lembranças, né, o que está lá guardado, né, no inconsciente e resolver muitas coisas da nossa vida, né? Então esse foi um vídeo, né, que eu trouxe para vocês, um exercício que traz muita, né, consciência, né, que a gente pode conseguir resolver muitas coisas do nosso dia a dia se a gente parar para analisar o que a gente está imaginando, né, e o que realmente é verdade. Um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo.